Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Cá estamos nós, os heróicos sobreviventes do Caibalion, entrando já no capítulo 9 desse nosso querido livrinho. Prometo para vocês que o próximo que eu vou fazer vai ser bem simples e bem mais, digamos assim, plausível para a mente ocidental moderna. Não sei o que vai ser não, mas vai ser mais simples. Nós precisamos dar uma relaxada, né? A ideia é fazermos até o capítulo 15, ou seja, todo o livro. Relembro a vocês que já estamos com os 3 primeiros liberados no YouTube. Aliás, sempre peço a vocês, como um movimento voluntário que somos, nossa melhor propaganda são as palestras no YouTube. Então, se você manda o link para um amigo, isso já ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho. E recomeçando, como sempre recomeçamos, eu coloco sempre esse poema inicial de um poeta inglês chamado Edward Carpenter, onde se fala a respeito da nossa responsabilidade de manter o conhecimento vivo. Entendam, quando a gente tem um pouco de ousadia de começar a ler coisas do Oriente ou do Ocidente muito antigo, nós temos que nos conformar de sair de lá com um percentual de compreensão que nunca é 100%. Um pouco dessa nossa vaidade, nós estamos acostumados a entrar no livro e sair com 100% a tiracolo ao final. Caibalion não é para quem tem esse tipo de pretensão. Eu não poderia me comprometer a passar 100% para vocês por uma razão muito simples. Eu não tenho. É um livro muito complexo. Nós pegamos alguma coisa, e essa alguma coisa já é muito útil, já precipita um raciocínio, processos lógicos que nos ajudam a entender melhor a vida. Mas não é o tipo de livro que se saia entendendo tudo que se lê. Ele é complicado, ainda que seja, como nós sabemos, um livro escrito em 1908, que visa simplificar a tradição egípcia. Simplifica, como se diz popularmente, pero não mútil, né? Simplifica dentro do que é possível. Tem gente no YouTube me pedindo para fazer Tao Te Ching. Vocês não sabem o que estão pedindo. Isso aí é uma outra história complicada. Ou enfim, esse tipo de livro eu adoro entrar, sou aventureira. Mas vocês têm que entrar conscientes. Não vai dar para entender tudo que está escrito aí. A gente vai pegar alguma coisa. E eu espero que nesse sentido vocês estejam acompanhando, esteja sendo útil e prático para vocês. Somos uma escola de filosofia de maneira clássica, prática, que isso possa estar sendo útil na vida prática de vocês de alguma maneira. Hoje, então, estamos nos aventurando já no capítulo 9, que vai falar sobre o princípio do ritmo. Mais um elemento que é importante que vocês percebam. Não tenham uma expectativa de que quando o título é o princípio do ritmo, ele só vai falar do princípio do ritmo. Porque os princípios são todos encadeados, concatenados. Então, quando ele fala da correspondência, ele fala do ritmo. Quando é para falar do ritmo, ele fala da polaridade. Não há como separar esses 7 princípios, porque eles funcionam sempre em conjunto. É impossível que um princípio funcione sem o apoio dos outros 6. Então, em todo capítulo, ele está falando praticamente de tudo. E é assim mesmo. É mais uma particularidade. Dentro da nossa mentalidade ocidental, nós estamos acostumados com uma coisa bem tati-bitate, bem explicadinha, que corresponde àquilo que foi prometido. Essa é uma das coisas, por exemplo, já fiz várias vezes leitura de livros de Platão, sobretudo a República. Já Platão, que é algo um pouco mais próximo de nós, Grécia, ele já deixa a pessoa meio desconcertada. Várias vezes o aluno chega para mim, depois do 1º, 2º capítulo da República, professor, adorei esse livro. Legal mesmo, mas não tem um livro de alguém que tenha lido esse, que resuma, que fale uma coisa mais simplesinha? Eu costumo chamar isso de fast food platônico. Você já não teve alguém que mastigou e que passa isso mais simplesinho? Nós estamos acostumados, aliás, estamos desacostumados à linguagem simbólica. Mas esse esforçozinho, essa ligeira dor de cabeça que dá é benéfica. Significa um movimentar do nosso plano intelectual, estar movimentando e gerando ideias. Isso é interessante. Bom, então, como sempre, o poema que está no livro, está na introdução do livro. Não deixeis que se apague a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Ou seja, 2 recomendações. Tenha o conhecimento. Segunda recomendação, passe adiante. Não deixe que isso se perca no meio do caminho. Se algum de vocês assistiu àquela palestra que eu fiz, que se chama Evolução do Homem segundo a Tradição Oriental, que fala sobre a parábola dos 10 touros, hein? Quem não assistiu vale a pena, é interessante, inclusive tem relação com isso aqui em muita coisa.
Essa palestra tem um sutra, que é o único texto, digamos assim, um dos poucos textos que a tradição Zen usa, que é o Mahaprajna Paramita. Esse texto diz o seguinte: ide juntos, mais além do mais além, até a realização última. Ide juntos, mais além do mais além, até a realização última. O que esse texto tão pequenininho está querendo dizer? Que você deve caminhar, mas não deve caminhar sozinho. Deve se preocupar em levar junto consigo a humanidade. Então é interessante percebermos que todas as tradições têm essa ideia que esse poema exprime. Não deixa apagar a chama, passa adiante, passa para as próximas gerações. É o compromisso humano de caminhar para a unidade, fraternos, cada vez mais unos, dentro e fora de nós. Lembrem-se, estamos subindo a pirâmide, estamos cada vez mais juntos. Se estamos cada vez mais separados, é sinal de que estamos descendo. Isso é uma verdade geométrica inegável, não é isso? Então vamos lá. Hoje estamos no tema 9. Esse é o livro, como já mostrei, Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito, da Grécia, da Idade Média, do Renascimento, e em 1908, retomado por esse autor anônimo que publica essa obra. O tema 9 vai falar sobre a vibração. Ele é muito interessante porque ele fala, em última instância, sobre a questão da identidade humana, que é vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Esse princípio do Kybalion lembra muito um cidadão grego, pré-socrático, chamado Heráclito, que ele dizia: ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes. Sabe por quê? Porque na segunda vez você já não é o mesmo, o rio já não é o mesmo, enfim. Há uma mutação contínua no universo. O mesmo evento não se repete de forma idêntica, porque os seres não são idênticos a si mesmos em 2 momentos dados. Tudo vibra, tudo se modifica. E a evolução, em última instância, é procurar fazer com que a tua vibração se acelere, se sutilize, porque lá em cima, o uno, o todo, é a máxima vibração. É a vibração mais sutil do universo. Então, evoluir é elevar o seu plano vibracional. Eu dizia para vocês que o Platão, toda hora eu coloco o pobre do Platão na máquina do tempo, né? Bota o Platão na máquina do tempo, traz ele a 2017. E ele te pergunta: quem é você? Você vai ter que dizer para ele o seu endereço vibracional. Eu sou uma pessoa que vibra diante de atos de honra, diante de uma beleza que me faz ficar sensível à natureza humana, diante de atos de justiça. Ah, agora eu já sei quem é você. Sei qual é a sua afinidade, sei o que te realiza, sei o que te faz feliz, sei o que te contraria, sei o que é você, sabe? Porque eu sei o teu endereço dentro da escala vibracional do universo. Eu falava para vocês que os indianos chamavam isso de mantra. É o verbo da maneira como ele está sendo pronunciado, a sutileza de como ele está sendo pronunciado. Ele simboliza o teu nome interno. A tradição indiana antiga chegava a dizer que quando você sabe o nome interno de alguém, você tem poder sobre esse alguém, pode puxá-lo para você. Que é como se você conhecesse a natureza íntima dos seres. Até o nome dos deuses, o nome interno dos deuses, a oração deles, nada mais era do que uma invocação aos deuses. Invocação, imaginem vocês. Isso é um tempo que já foi há eras, né? Já não temos mais o poder nem para ter certeza se os deuses existem, e ainda mais invocá-los como faziam os indianos. Mas a pronúncia de mantras tinha que ser precisa, em ritmo e entonação, porque consistia em tocar na realidade última de algo. Em última instância, você também tem um nome interno, a tua realidade última. Só fazendo uma ponte, que eu acho muito, muito, muito bonita essa passagem, o bardo Todol, quando fala a respeito dos mortos no Tibete, o livro tibetano dos mortos, ele diz que o homem que desencarna confronta todas as sombras que ele gerou durante a vida, que ele chama de Senhor da Morte. E aí ele diz: se tiveste em vida conhecimento do teu nome interno, que te foi comunicado por algum mestre, invoca teu nome interno diante das sombras, e elas te abrirão passagem. Eu acho isso maravilhoso. É a fórmula por excelência para banir sombras. Para quem está desencarnado e para quem está encarnado, desconfio que também. Ou seja, o princípio da correspondência aí aplica bem. É a fórmula mágica para banir sombras. Conheça o teu nome interno. Em que nível você vibra? E uma vez que conheceu, comprometa-se ao aperfeiçoamento, que também é uma das orações indianas tradicionais, né? Eu me comprometo com tudo o que sou hoje, mas me comprometo a ser mais amanhã.
Entende isso? Eu me comprometo com o bem, com a justiça, com a beleza, com todas as forças que tenho hoje, mas também me comprometo a ter 1 milímetro a mais de força amanhã. Que é isso que me corresponde. É não simplesmente usar tudo que tenho hoje, mas ter mais amanhã, para jorrar mais, para doar mais, para atender mais da sede do mundo. Então essa é a expansão vibracional, é o nome interno. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque ele era otimista, esse senhor que escreveu esse livro em 1908, ele contava que a ciência fosse atingir um nível metafísico muito rápido. As coisas não foram tão rápidas quanto ele imaginava. Mas, de qualquer maneira, ele já falava que naquele tempo a ciência já engatinhava os primeiros passos em direção ao princípio da vibração. Hoje engatinhou os segundos passos, não foi tão longe quanto ele imaginava. Nesse momento, nesse aspecto metafísico, não. Embora no plano físico tenhamos feito avanços fantásticos do ponto de vista científico, né? Sem precedente na história nesses últimos 50 anos. Impressionante. Você sabe que a gente evoluiu mais do ponto de vista científico da metade do século XX para cá do que nos 1950 anos anteriores. Foi um verdadeiro estouro tecnológico, sobretudo. Mas do ponto de vista humano ficou meio paralisado, ficou meio para trás. Do conhece-te e domina-te a ti mesmo ficou muito para trás. Somos bem infantilizados do ponto de vista humano. É como uma criança que desenvolveu só um braço. Então aquele braço enorme de adulto num corpo infantil. É mais ou menos o que vivemos. Bom, ele fala, a ciência do século XX está começando a perceber que a matéria não é um bloquinho sólido. Vocês brincaram de pequeno construtor quando eram pequenos? Aqueles bloquinhos sólidos que você coloca um em cima do outro. Ela está percebendo que dentro do bloquinho tem vibração, tem átomos, tem partículas, tem subpartículas, está tudo vibrando lá dentro. Isso já é um grande avanço. Aquela solidez, aquela densidade que a matéria tinha antes, aquela coisa imóvel, pesada, já não tem mais. A matéria está fazendo uma pontezinha já com o campo seguinte, que é o campo energético. Isso já é um avanço, mas a ciência ainda está longe de conceber um plano mental independente do plano físico. E aí ele estimava muito otimisticamente que em 100 anos teria chegado a isso. Não chegou. É sinal de que a gente acelerou muito num nível só, no físico. No metafísico a gente deu uma desacelerada. Ou seja, do ponto de vista de concepção de outros planos além da matéria, não avançamos muito. Mas ele dizia, um determinado momento vai fazer ponte com planos cada vez mais sutis. Isso ainda virá. Mas já sabemos que a matéria vibra. E sabemos que esses diferentes potenciais de vibração têm muito a ver com a identidade da matéria da qual você está tratando. E inclusive da energia também. Falamos sobre isso na aula passada, não é? Ele diz, o hermetismo também sabe que tudo vibra. Só que ele não fica só no plano da matéria e da energia. Ele vai para o plano das emoções, para o plano da mente, para o plano espiritual. E ele diz que o nome das coisas é dado pelo nível vibracional que tem. Portanto, perceba diante de que você vibra. Autoanálise, importante, para saber quem você é. Perceba diante do que você vibra e depure as suas vibrações grosseiras. Muito importante, saber diante do que a sua alma vem à tona. O que traz a sua alma à tona? Que tipo de palavra, que tipo de texto, que tipo de música, que tipo de obra de arte traz a sua alma à tona, porque isso vai te informar muito a respeito de si próprio. Eu já dei para vocês um exemplo, mas eu sempre insisto, porque eu sou um pouco teimosa, que é o exemplo de como nós interpretamos simbolicamente a matéria e vemos através dela muito do que está por trás. Por exemplo, quando conhecemos uma pessoa no primeiro segundo da apresentação. Você supõe um monte de coisas, você percebe, não é que você está supondo. Você percebe um monte de coisas simbolizadas naquela personalidade. Agora, no momento seguinte, a mente cai em cima, feito uma pedra, e diz, não, ele se veste bem, ele se veste mal, ele tem um carro novo, tem um carro velho, despeja todo um pacote de preconceitos sociais. Software vida. Aí acabou, você não lembra de nada. Se você tiver a curiosidade de observar essa primeira impressão e anotar, você vai ver que às vezes a vida faz a curva e você volta ali. Não é que era mesmo? Fulano tinha esse ponto que eu percebi quando eu olhei pela primeira vez. Porque está simbolicamente expresso nos teus gestos, no teu olhar, na maneira como você se movimenta. Tem um monte de coisas expressas. Nós não confiamos na nossa intuição, mas nem por isso ela deixa de se manifestar. O primeiro impacto, ele é intuitivo. E ele diz coisas, só que a gente não ouve. Aí no segundo, a gente massacra com os nossos preconceitos. Aí eu sugiro aos meus alunos que se olhem subitamente na frente do espelho do armário, aquele comprido. Fechem os olhos e pensem, eu vou ser apresentado a alguém novo, alguém novo, alguém novo. Vê. Vocês vão perceber um monte de coisas. É uma pessoa que está muito equilibrada,
É uma pessoa que está muito segura do que está fazendo, você vai ver um monte de coisas. Até na maneira como você se posiciona em pé, parado, a maneira como olha. Quem estuda oratória sabe disso, que o olhar define um monte de coisas. A postura física, então, nem se fala. Se encostando nas coisas, ou meio desequilibrado, ou meio quase que na ponta dos pés, ou meio tendendo para trás, dizendo, eu não quero ir, a vida está me arrastando. Ou seja, tem muitos elementos simbólicos expressos. E quando você olha, você descobre coisas, recados que está mandando ao mundo e que você mesmo não está vendo. Então, esses elementos simbólicos todos são muito interessantes porque denotam no plano físico que nível de vibração você está no plano psíquico. As crenças que tem. Uma pessoa muito segura se posicionaria assim? Acho que não. Uma pessoa muito segura e muito equilibrada ficaria assim? Acho que não. Uma pessoa que está francamente enfrentando as dificuldades da vida olharia assim? Acho que não. Então denota a vibração que você está lá no plano mental e no plano psicológico. Que às vezes, aliás, em geral, não percebemos. Já falei para vocês que a gente não tem ideia do que passa na nossa cabeça num prazo, por exemplo, de 18 horas de um dia de vigília. Não tem. Já contei para vocês aquele cérebro causo, como diziam os mineiros, do dia que eu mandei os meus alunos passarem o dia inteiro anotando quantas vezes eles tinham tido pensamento de crítica. E ninguém se considerava crítico. Na semana seguinte chegou todo mundo super crítico dentro de sala de aula. Não fizeram outra coisa a não ser riscar aquele papelzinho. E aí eles perceberam uma coisa interessante, que era o efeito que eu queria gerar. Vocês sabem que risco eu estou falando, né? Aquele risco que faz uma casinha, risca no meio. Eles disseram, eu fiz outra coisa, eu parei o carro para riscar aquele papelzinho, coisa horrorosa. Eu não sabia que eu criticava tanto. E eles perceberam que eles, em geral, não sabem o que pensam. Nós não sabemos o que pensamos. Não conhecemos aonde anda a nossa mente, por onde ela perambula ao longo de um dia. Onde predominantemente ela se instala. O nível de superficialidade que costumamos ter, o nível de profundidade, como é escasso. Lembrem daquela frase de Confúcio, o homem vulgar fala de pessoas, o homem comum fala de coisas, o homem nobre fala de ideias. Quantas vezes a gente para pensar em ideias? O que a vida está querendo me dizer com tudo isso que eu vivi até agora? Aonde eu vou chegar com tudo isso? Qual é o sentido mais profundo da perda, da dor, do sofrimento, da convivência tão difícil, de eu sempre cair nos mesmos erros? Qual é o significado que está por trás de tudo isso? Não pode ser um Deus sádico que está brincando de casinha aqui embaixo, tem que ter algum sentido nisso. Das experiências que me ocorrem na vida, o que é que a vida está querendo me dizer? Qual é o sentido de tudo isso? Quantas vezes a gente pensa nesses termos ou em coisa equivalente do mesmo plano? Então isso é muito importante porque é o nosso nível vibracional. Encontrar as coisas que são belas para você. E perceber que, em geral, a gente tem afinidade com as coisas que são atraentes e não com as que são belas. As que são belas obrigam a elevar a consciência. São um convite que puxa a tua consciência para cima. E subir dá trabalho, subir é cansativo, descer é mais fácil. Como diz o ditado popular, para baixo, todo santo ajuda. Né? Enfim, perceber aonde estamos vibrando é muito importante. E aprender a depurar a própria vibração. E uma coisa que hoje o Caibalion vai falar bastante, você não vibra impunemente. A tua vibração contamina todo mundo que está em volta. Queira você ou não, ninguém vibra impunemente. Seja lá no nível que estiver. Está no mundo, está vibrando, está influenciando. Está repercutindo. E sabe o que a tradição hindu dizia? Eles falam do karma, né, que é a responsabilidade. Você é responsável pelas influências que gera, tanto para bem quanto para mal. Gera karma. É responsável pelo contágio da tua vibração. Já não bastasse a gente ser responsável pelo que é, a gente também já é responsável pelo exemplo que dá. Isso tem responsabilidade, gera responsabilidade. Então, para o hermetismo, como já falamos, eu passei esse exemplo para vocês já uma ocasião, aqui de maneira mais metódica, né? Você sai da matéria para a energia, para a luz, para as emoções, para a mente, para o espírito, para Deus, vai acelerando aí um monte de degraus. É possível a gente saber exatamente quantos são, mas o fato é que você sai da matéria mais densa e vai até o espírito mais sutil, acelerando as vibrações. Porque a matéria mais densa, ela vibra tão devagar que parece que está parada. E a matéria o espírito mais sutil vibra tão intensamente que parece que está parado. Aí vem aquela história do princípio da polaridade, né? Que semelhante e dissemelhante são iguais à natureza, indiferentes em grau. Os extremos parecem parados, de tão lentos e de tão acelerados. Toda
O todo tem uma vibração intensa e a matéria grosseira é uma vibração mínima. Ambos parecem parados. Entre eles, uma gama enorme de variações. Simplesmente o universo inteiro. Uma gama de variações. E, inclusive, se diz que sempre temos a responsabilidade de que aquilo que somos seja um convite para elevar a vibração dos demais. Lembram que eu comentava com vocês que Helena Blavatsky, ela costuma comentar que um animal, você não deveria pegar ele por uma utilidade e fazê-lo, por exemplo, mais feroz. Porque ao fazê-lo mais feroz, você desacelera ele na escala evolutiva do animal. Ao fazê-lo mais inteligente, com mais discernimento, com mais percepção da tua linguagem, você o acelera. Então, por utilitarismo, utilizamos os animais empurrando eles para baixo, ou a natureza como um todo empurrando para baixo. Isso seria também um karma negativo. Em todos os planos podemos gerar um karma negativo, influenciar negativamente na evolução da natureza. E aí ele repete aquilo que já falamos, né? A ciência trabalha com matéria e energia. Nos nossos dias isso não variou muito. No futuro trabalhará com a mente. Hoje ainda consideramos que a mente, as emoções são um subproduto do cérebro físico, de funcionamento hormonal do corpo, de determinados hormônios como ocitocina e não sei mais o que, e não sei mais o que. Hoje ainda consideramos que tudo vem do plano físico, o que é uma limitação. Não conseguimos explicar, por exemplo, que dois gêmeos univitelinos, que foram criados por uma mesma família, ou seja, toda a conjunção física e ambiental idêntica, sejam dois seres tão diferentes, tão absolutamente diferentes. Ainda achamos, por exemplo, que podemos clonar um ser humano e o outro ser exatamente idêntico a ele. Não sabemos que o ser humano não é simplesmente um corpo. Podemos até clonar o corpo, mas o que vai habitar esse corpo não é a mesma coisa. É a mesma coisa que você construir um aparelho de rádio exatamente igual ao primeiro. As ondas que ele vai captar não são idênticas às do primeiro. Porque não é o rádio que produz as ondas, não é a TV que produz as ondas, ele só as capta. Assim como o corpo humano, como o cérebro humano, seria simplesmente um decodificador do plano mental. Ele não é um criador do plano mental. Mas ainda estamos longe desse momento de reconhecer que existe um plano, chamado plano mental, de onde vem tudo que se manifesta aqui embaixo. Continuando, ele vai dizer algo que também já várias vezes falamos e é uma constante no Kybalion. Esse é o momento de, já estamos no capítulo 9, começar a juntar as pecinhas, né? Várias coisas ele é reiterativo para que elas vão se aprofundando. A pedagogia tradicional, gente, ela é uma espiral. Ela é cíclica e reiterativa. Ela volta ao mesmo ponto e acrescenta um pouquinho mais. O que nós, dentro do curso de filosofia de Nova Acrópole, procuramos fazer é exatamente isso. Então, você tem o primeiro nível de estudos, onde você vê pela primeira vez um ensinamento estoico romano, por exemplo. Você vai voltar ali no segundo, vai acrescentar algo mais. A pedagogia da natureza é a mais eficaz que conhecemos. E ela é cíclica e reiterativa. Você sobe a montanha dando passos que eles são um muito parecido com o outro, mas ascendentes, cada vez pisando em novas superfícies, cada vez mais elevadas. Então ele vai voltar aqui, ele começa a reunir pontas de tudo que foi falado até agora, aprofundando muitas coisas que já vimos. Então essa ideia de que o universo tem um centro e gira em torno dele, é uma coisa extremamente reiterativa em quase toda a tradição antiga que você viu. E hoje a ciência confirma que nós temos um superaglomerado de galáxias cujo centro é Virgem, gira em torno da constelação de Virgem. E parece que hoje existe uma suspeita de que os muros de galáxias têm um centro no cosmos. E nós sabemos que a galáxia tem um centro, que dizem que tem um buraco negro lá, não sei se tem. Sabemos que o sistema solar tem um centro, que um átomo tem um centro, que a célula tem um centro, e que tudo que é perfeito gira em torno de um centro que o abastece, que o ilumina e que lhe dá sentido. Seria esse centro oculto e misterioso do universo que seria o todo, que irradiou essa periferia ilusória e que depois a reabsorveria. Ou seja, todo o universo seria um símile, seria correspondente à criação, ao momento inicial, em que desse centro emanou essa periferia ilusória. E depois tudo vai ser reabsorvido ali. E a ação perfeita do homem também seria aquela que é equidistante a um centro, que são os teus princípios. Se alguma coisa ficou mais distante do centro, defeito. Aquilo que fica igualmente atendido pelo centro significa uma vida coerente. Todos os pontos iluminados pelo Sol central. Essa ideia do universo como uma esfera, com um centro que é espiritual. Muito constante isso.
E aí ele vai falar sobre as energias que se fala na sua época, né, as vibrações da luz, do calor, do magnetismo, da eletricidade, ou seja, sabemos que todos os tipos de energia vibram, são vibrações. Ele vai falar um pouco a respeito da gravitação. Eu coloquei aqui, inclusive, para vocês a lei de Newton, que fala: matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Ou seja, a gravitação é a atração entre os corpos e tem relação com a sua massa e a sua distância. Você percebe que esse princípio de Newton, ele está dizendo o que acontece, mas não está dizendo por quê? Por que acontece isso? O que é o mistério? Qual é a essência? Qual é o sentido, o propósito pelo qual isso foi criado? Por que isso acontece assim? Por que matéria e distância fazem com que os seres se atraiam? Deve haver um porquê por trás disso. As coisas não são só como. Isso é curioso hoje, que quando a gente sabe como as coisas acontecem, acha que conhece as coisas. Por quê? Qual é o sentido de quem criou tudo isso? Vocês imaginam um rapaz gostar de uma garota e dizer: eu sinto atração por você porque a sua massa é tanta, estamos em tal distância? Eu acho que não. Eu sinto atração por você porque você me parece uma pessoa assim, assado. Tá bom que as distâncias são equivalentes, tá? São plausíveis, né? Mas tem um porquê. Das nossas relações humanas, ninguém aceita que as coisas fiquem sem porquê. Só como. Eu gosto de você porque estamos a 5 metros de distância e a sua massa é correspondente à minha. Tenha santa paciência. E não acredito que nem o Newton chamasse alguém para namorar assim. Não é isso? Então nós não sabemos o porquê das leis, só sabemos como elas funcionam. E é curioso isso no nosso momento histórico. É a civilização do know-how, saber como, por quê, qual é o propósito de tudo isso, quem criou isso, queria chegar aonde. E eu, dentro disso tudo, quero chegar aonde? Porque essa falta de finalística é enlouquecedora. A gente fica o tempo todo jogando conversa fora, como se diz popularmente, para não percebermos que, na verdade, a gente não sabe o que está fazendo aqui. No fundo, não sabemos, então ficamos usando de distrativos para não prestar atenção nesse grande vazio que é o centro, porque tem uma coisa lá que eu não sei o que é. Eu não sei em torno de que gravita a minha vida. Lembram que eu falava para vocês que eu tinha meus 13, 14 anos? Esse foi um episódio bobinho, que deve ter acontecido coisas parecidas com todos vocês, não falo isso para me engrandecer, mas eu achei curiosa essa reflexão. Assistindo Sessão da Tarde, lembram dessa história? Os índios fazendo uma dança de invocação da chuva. Eu lá, abaixava, levantava, rodava, batia aquele tacape no chão, e minha mãe do meu lado, assistindo aquele épico hollywoodiano. Aí lá pelas tantas eu falei para ela: eu sou igualzinho a esses índios. Como assim, minha filha? É claro, eles fazem esses atos repetitivos girando em torno do fogo para invocar a chuva. Eu levanto de manhã, escovo o dente, vou para o colégio, volto do colégio, faço o dever de casa, assisto a Sessão da Tarde, janto, vou dormir, levanto. Ou seja, eu também faço gestos repetitivos, circulares. Só que eles estão invocando o espírito da chuva. Eu estou invocando o quê? Porque uma hora aparece e eu não sei que fui eu que invoquei. Eu estou invocando o quê? Eu acho engraçado, porque isso é uma coisa que a gente tem como adolescentes, tem uma ideia de que alguém não explicou ainda para a gente exatamente a moral da história. Mas aí depois vem a sobrevivência, vem o vestibular, vem não sei o quê, vem não sei o quê. Pum, você não lembra mais nada disso. Não perde mais tempo, isso é besteira, isso é coisa de adolescente. Quem é que pensa nessa bobagem? Como assim? O que é sério? Isso é uma bobagem? E o que é sério na vida? E nós temos esse hábito do know-how, saber como, e não sabemos o porquê. O que ele coloca aqui é muito interessante. Tá bom, você me deu a lei de como funciona a gravidade. Mas para que é a gravidade? Vai ver que autores antigos falavam que é uma forma de amor que se expressa entre os astros. É uma forma de amor que os mantém unidos, porque aquilo que une inevitavelmente está associado ao bem e ao amor. Enfim, uma dúvida, uma curiosidade que ele coloca para mostrar como achamos que sabemos das coisas. Mas, de fato, estamos bem soltos, bem no terreno utilitário, sabemos como usá-las. Bom, imaginem isso, o espectro eletromagnético, que é algo científico do nosso tempo. Um peão girando aceleradamente. A primeira coisa que você ouviria seria uma nota, primeiro grave, depois ela iria ficando mais aguda. Depois passa para emitir calor. Depois que ele emite calor, ele começa a emitir cores, você acelerando o peão, girando. Ele emite primeiro uma cor que é alaranjada, avermelhada, e depois vai variando até o violeta. Depois disso, ele passa a emitir tipos de raio, energia elétrica, magnetismo, até que um certo ponto ele desintegra.
Isso é o nosso espectro eletromagnético como vemos hoje. Uma aceleração de uma onda até um certo ponto que a matéria se desintegra e libera os seus elétrons. Para o hermetismo, esse ponto não para. Simplesmente a gente deixa de perceber, porque a gente só percebe até o campo energético. Continuaria vibrando e entraria numa dimensão emocional, entraria numa dimensão mental, entraria numa dimensão espiritual, até chegar aos pés da unidade. Simplesmente o corpo físico desintegra e a consciência continua viajando por níveis vibracionais mais intensos. O processo continuaria. Parou simplesmente o plano que a gente reconhece. Tem um plano que a gente reconhece do ponto de vista auditivo, um plano que a gente reconhece do ponto de vista visual e tem um plano que a gente reconhece com a inteligência. Platão tem um determinado momento na República que ele está falando com Sócrates, que é o personagem principal, né, está falando com um discípulo, que era Glauco, que ele diz o seguinte: a gente precisa aprender a ordem do universo a ordem da vida humana através da ordem do universo. Aí Glauco diz, olhar para cima, né, Sócrates? Aí Sócrates, que não tinha tanta paciência assim, ele chega e diz, olha, olhar para cima é a mesma coisa que ficar olhando para o teto do seu quarto. Eu estou dizendo para você olhar não com os olhos físicos, mas com os olhos da inteligência. Os olhos físicos só vão até um certo ponto. Quero que você olhe a ordem do universo com os olhos da tua inteligência. Ou seja, deduza aquilo que os olhos físicos não estão vendo. E aí você vai ter leis que se aplicam no todo. Princípio da correspondência, né? A maneira de Platão. Mas é interessante isso. Seria a mesma coisa, só que entrando num plano que o espectro eletromagnético não vê mais, porque já não há mais matéria, já não há mais energia, entra para planos mais sutis. Ele diz, aí você começa a aproximar dos planos metafísicos, para lá da matéria. Ele diz, da mesma maneira que a ciência do nosso tempo, isso em 1908, já dizia isso, que toda matéria, seja volume, massa, matéria, tem dentro de si presa uma possibilidade de energia, e quando você acelera a matéria, ela libera esse tipo de energia, que lhe é própria. O corpo material tem dentro de si um potencial de energia, e diz que quando você acelera a mente, você acelera as emoções, elas também liberam coisas. Elas liberam também um tipo de energia que lhes é próprio. Elas emanam algo. E essa emanação invariavelmente vai atingir alguém. Ou seja, se a matéria é acelerada e produz calor e alguém põe a mão, queima. Se você acelera as suas emoções, ela produz uma influência emocional que também atinge o outro. A sua mente também atinge o outro. Platão ele falava, uma pessoa que tem um defeito moral muito grave, ainda que ela esteja isolada, ela contamina de alguma forma a humanidade. Porque ela vibra e essa vibração atinge. Então, todos os seres vieram ao mundo para liberar aquilo que lhes é próprio. A sementinha da mangueira veio para gerar uma árvore que vai dar mangas. Nós, como seres humanos, nosso corpo veio entregar alguma coisa, as nossas emoções e o nosso pensamento veio para entregar alguma coisa ao cosmos como um todo, mas mais especificamente à humanidade. Quanto mais aceleramos, mais cumprimos esse papel. Ou seja, um ser que vibra aqui, ele soma muito mais à humanidade do que um ser que vibra aqui. Portanto, você quando acelera a tua vibração, sutiliza teus pensamentos, eleva teus sentimentos, você está cumprindo um papel não só consigo mesmo, mas com a humanidade. Você está dando um recado, ainda que não seja com palavras, porque nós somos mais intuitivos do que imaginamos. Nós passamos vários recados sem falar nada, pelo que somos, pelo que acreditamos, pelo que tem valor para nós. Nós passamos recados, transmitimos, pelo que você é. Vocês têm que aprender a perceber as pessoas à volta de vocês, gente. Perceber como é que certas pessoas, raras de fato, mas existem, só pelo fato delas estarem num ambiente, as pessoas se posicionam melhor na cadeira. E não é porque é o chefe elas vão perder o emprego, não. Porque inspiram respeito. Só o fato delas estarem ali, a pessoa já se ajeita e procura dar o melhor de si, falar direitinho, se comportar direitinho, porque elas inspiram algo. O que é inspirar? Será que elas inspiram ou elas expiram algo? Jogam alguma energia no ar que exige uma contrapartida à altura. Os pitagóricos diziam isso, que quando passava um discípulo pitagórico, só pelo fato dele passar, as pessoas já se tornavam um pouco melhores. Então, se por acaso houvesse algum condenado, naquela época em Crotona, uma pessoa que tivesse sido condenada à morte, que o sistema na época implicava esse tipo de pena, e passasse um discípulo pitagórico, ele era perdoado só porque o discípulo passou ali. Significava algo de muito bom ter passado um discípulo pitagórico ali naquele momento. Era algo muito nobre que esse ser tinha evocado, então ele não devia ser tão culpado assim. Percebe? A presença de um ser era de uma autoridade absoluta. As pessoas diziam, ali vai um pitagórico.
Ou seja, nós inspiramos, talvez porque também expiremos alguma coisa, pelo simples fato de sermos aquilo que somos, no nível em que estamos. Então, elevar, depurar o gosto de pensamentos, de sentimentos, das coisas que vivemos, das coisas que saboreamos no plano da arte, elevar o gosto, cada vez mais humano, cada vez mais responsabilizar-se por aquilo que somos e pelo que isso acarreta. E aí interessante, ele vai dizer, assim como a corda de um instrumento, qualquer grau mental pode ser produzido, polarizando a mente nele, a mente própria e a mente alheia. Isso é uma coisa interessante, isso já é princípio da polaridade. Falei para vocês que a gente está na vibração, mas ele ia falar da polaridade, fala mesmo. Ele não tem muito isso de sair separando as coisas quadradinho, não. Ele diz assim como uma musicista, um músico, sabe, ir lá no violão e percutir aquela corda que quer produzir aquela nota e produzir exatamente a nota que ele quer. Uma pessoa que tem discernimento de todas as possibilidades que existem dentro de si, pode ir lá certinho e percutir aquela corda que ele quer. Daí que ele diz da necessidade do conhece-te a ti mesmo para o domina-te a ti mesmo. Sabe o que é isso? Conhecer todas as cordas que tem dentro de você, para ver o que você pode percutir. Saber que existe dentro do homem a possibilidade da besta e a possibilidade do sábio. Para que você escolha o que percutir, não seja escolhido. Lembrem, para aqueles que costumam frequentar mais as minhas palestras, eu sempre dou um exemplo, que aliás tem tempo que eu não faço isso, está faltando praticar novamente, que era a época da curiosidade X. Eu estava curiosa para saber uma coisa. Aí eu saía lendo tudo que aparecia pela minha frente, toda vez que eu pegava algo que falasse, por exemplo, sobre o amor, copiava. Aí botava aquilo numas cartolinas horrorosas, verde, amarela, branca, na porta do meu armário. E ficava lendo aquilo todo dia, para poder ter uma ideia do que era aquele conceito. Saía lendo bons livros, é claro, não é qualquer coisa, clássicos, para a formação do gosto é importante os clássicos, são importantes os clássicos. E depois fazia uma coletânea daquilo, em letras bem garrafais, para poder assimilar. Eu me lembro que uma época me deu uma mania dessas, de querer saber o que era um sábio. Eu queria ver o sábio, não queria só conceitos, eu queria reunir um monte de coisas que me permitisse imaginar como é que um sábio anda, como atravessa a rua, como cumprimenta as pessoas, assim, sabe, de carne e osso. Precisava acreditar que eles existiam, que é difícil no mundo atual, né? Precisava acreditar que eles existiam e aplicá-los no mundo atual. Você consegue imaginar como é que é um sábio passando pela tesourinha do Eixão quando chove? Como será que ele se comporta? Qual será a reação dele diante do chefe chato, da política econômica brasileira? Como ele reage? Como ele responde à vida? Como seria isso? Preciso ver, para poder acreditar que essa possibilidade existe dentro de mim. Porque de vez em quando eu quero ir lá e pum, quero percutir essa nota, para provar para mim mesmo que ela existe dentro de mim. Conhece-te a ti mesmo e domina-te a ti mesmo. Conhecer as possibilidades humanas e depois escolher o que você quer ser. E construir a si próprio por um ato de vontade. Porque não existe outra forma de construir a si próprio. Não existe outra maneira. Escolher todas as cordas que tem dentro de você e tocar a melodia que você decidiu por um ato de vontade que vai ser você, que vai ser a tua identidade. Lembrem que eu falava para vocês que Platão dizia que a pior coisa que pode acontecer numa sociedade é o homem perder a fé no homem. Não acredita mais que existem possibilidades de melodias muito sutis dentro dele. E aí não toca, ninguém toca. E às vezes quando uma pessoa toca, ninguém entende mais. Embruteceu tanto gosto que não entende mais. E isso é terrível. Você tira a possibilidade de expansão da consciência humana. Continuando, o hermetismo produz na mente o que a ciência faz na matéria. Faz vibrar onde quiser. A ideia do hermetismo é que você se torne realmente o construtor de si próprio. Escolha a sua melodia. Saiba qual é o teu universo de possibilidades como ser humano. O ser humano é uma coisa deslumbrante, gente. E ao mesmo tempo terrível. E a gente teria que conhecer os dois gradientes do princípio da polaridade. De vez em quando é bom a gente parar de ler o jornal de hoje e ouvir, sei lá, a Lacrimosa de Mozart. Eu sempre lembro dessa porque eu acho demais aquilo. Eu acho o fim da picada, como é que alguém conseguiu uma coisa daquelas. Ou uma bela pintura, ou leia um trecho lá do Gibran. Vejam onde é que o ser humano foi capaz de chegar. É um negócio inimaginável. Inimaginável. Toca assim um nível que parece que já não é mais um ser humano. E isso tudo tem dentro de nós, todas essas variações possíveis, porque se sempre optar pelas mais baixas, porque nos convenceram que só existem as mais baixas.
E de fato o homem hoje em dia acredita nisso. Daí o poder dos mestres, que ele diz, que se chama de milagres. Não existe milagre, segundo o hermetismo. Depois se diz que o hermetismo é esoterismo no mau sentido. O hermetismo fala de uma ciência. Não se tira coelho de dentro de cartola se primeiro você não botou o coelho lá dentro da cartola. Lembrem disso, magia é magna ciência. Então o milagre de um mestre nada mais é do que dominar uma lei que nesse momento você ainda não conhece. Exemplo prático, esse nosso bendito computadorzinho aqui. No século XV, XVI, o que ele seria? Bruxaria terrível, fogueira garantida, o seu dinheiro de volta, não teria chance. Não é isso? Bruxaria. E hoje vocês sabem que isso é uma lei, que simplesmente eles não dominavam, agora dominamos. E quantas ainda não dominamos? Ou seja, diz que isso que na tradição os grandes sábios da humanidade faziam, simplesmente era o domínio de leis que para nós ainda são desconhecidas. Sobretudo em planos sutis, mas são leis. O universo é todo estruturado segundo leis. O mistério, a magia, nada mais é do que uma lei que ainda não dominamos. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. Poder sobre si mesmo, poder sobre as circunstâncias da vida, poder ser. Mais uma vez, reitero com vocês, nós temos preconceito contra a palavra poder. Porque dentro do nosso caótico sistema político, colocaram na nossa cabeça que o poder corrompe. Que aí nós achamos que poder é ruim. Bom, quem não gosta de poder, gosta de quê? De debilidade? Vocês não acham meio esquisito? A ideia de Deus. Alguém concebe um Deus débil? Deus não é o máximo poder? Poder é poder ser, é poder fazer, é poder transformar, é poder realizar, é poder atuar sobre o meio, sobre si mesmo. Poder é uma das virtudes mais nobres, que a partir do poder vem todas as demais. O culto que nós fazemos à debilidade hoje é no mínimo bizarro. Então lembrem daquela frase que sempre falo para vocês, de um cidadão chamado Joaquim Maria Machado de Assis, quando trabalhava num jornal que tinha um nome muito curioso, né? A Marmota Fluminense, que ele dizia o seguinte: está errado o ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. A ocasião faz o crime, o ladrão já nasce feito. Ou seja, a política corrompe ou o cidadão já é corrupto e a política caiu na mão dele em boa hora. Qualquer coisa que caísse na mão dele, ele faria a mesma coisa. Como o poder pode corromper alguém? Existe a debilidade de caráter e o poder potencializou. Foi um erro da sociedade ter colocado poder numa mão de uma pessoa que não tem caráter. Mas não é o problema do poder, poder é uma virtude. Ou seja, aprender, percebam isso, porque é uma coisa boba demais, parece óbvia. Aprender umas coisas simplesinhas. Em primeiro lugar, que nós somos seres em evolução. Em segundo lugar, que nós temos um ponto para chegar, que é o ideal humano. Plenitude de valores, virtude e sabedoria. E que para chegarmos perto desse ponto, temos que vibrar em níveis cada vez mais nobres. Ponto final. 3 coisinhas de nada. Mas pensem a diferença que isso faz. E não é óbvio. Todo mundo sabe disso hoje em dia? Não, estamos aqui à toa. Viemos aqui para ter coisas, para fazer coisas, não para ser coisas. E não é possível ser melhor do que somos. Não mudamos. Síndrome de Gabriela, lembra? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre é assim. Ou seja, ninguém muda. E mudar para onde? Para quê? Por quê? Qual é o sentido? Conhecimentos básicos, que do ponto de vista clássico era necessário que todos tivessem. E hoje já não temos mais. Então, o princípio de vibração tem sentido para homens que conhecem o que é o potencial da condição humana e querem chegar lá. E sabem que chegar lá é enobrecer a vida, em todos os sentidos. E é isso, hoje ficamos aqui, foi curto hoje, viu como somos rápidos, pontualidade quase inglesa, aí hoje dá tempo para vocês fazerem perguntas. É uma boa pergunta. Se você reconhece que na história houve homens bons, tome isso como referencial. Cada vez mais vai criando uma gradação. Bom, hoje eu tenho sentimentos mais parecidos com os deles. Hoje eu tenho pensamentos mais parecidos com os deles, gostos mais parecidos com os deles. As sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem para florescer e germinar. Isso é epíteto. Se nós não temos uma imagem, como é que é difícil um pintor tirar, por exemplo, uma pintura totalmente da cabeça dele? Em geral, ele tem um modelo. As sementes de grandeza no homem precisam de um referencial.
Daí que essa tradição de bons homens que houve sobre a Terra é um patrimônio, porque senão a gente duvida que podemos ser bons. Acreditamos que podemos ser eficazes, mas bons não. Nobres. É muito importante esse referencial de nobreza humana, porque cada vez mais você vai mensurando. Bom, esse patamar de sentimentos, esse patamar de sentimentos, esse patamar de sentido de vida, essa clareza em relação aos meus objetivos, esse nível de altruísmo, isso está tudo assim. Eu vou puxar esse ponto mais para cima. Até que em nobreza de gosto eu estou mais ou menos, mas em altruísmo estou longe. Deixa eu puxar esse nível. Aí eu puxo isso aqui e vou crescendo com tudo harmonizado. Um degrau mais, mas tendo referenciais. Por isso se diz que a tradição da humanidade é uma herança que todo ser humano deveria receber. Um homem bom garante o quão grande podemos chegar a ser. Um homem bom dá esperança para a humanidade inteira. E já tivemos homens bons, não dá para negar isso.